Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Reality Novelas. Para quem não me conhece, eu sou Tamara Milman e hoje, dia 30 de dezembro, eu tô passando por aqui para fazer aquela nossa já tradicional resenha sobre o que foi ao ar nos capítulos mais recentes da novela Três Graças. Vamos fazer a nossa análise, os nossos comentários, dar o nosso ponto de vista, logicamente, que a gente quer sempre saber o seu ponto de vista também, a sua análise sobre o que foi ao ar na novela, tá? Então, se você não está inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque a todo momento a gente está por aqui te trazendo novidades sobre o que rola na telinha da TV e também sobre as fofocas de bastidores, além de falarmos não só de novelas, mas também séries, reality shows. Vem por aí o BBB 26 e hoje ainda, nesse programa, a gente também vai falar sobre algumas coisas que a gente ficou sabendo do BBB 26, tá? Mas vamos falar de novela Três Graças, não só sobre o que aconteceu na novela, tá? Sobre o que foi ao ar e tá dando o que falar aqui junto ao público aqui fora, mas também tudo que repercutiu, né? Mas também vamos soltar para vocês, como de costume, alguns spoilers do que virá pela frente na novela Três Graças, tá? A novela que, como a gente sempre destaca aqui, é um novelão, né? Aí a moda antiga, vem conquistando o público, tava faltando fidelizar o público e parece que tá conseguindo isso em um mês, que é um mês que historicamente a Globo não tem um bom índice de audiência, porque o pessoal fica envolvido aí com as festas de final de ano, muita gente viaja, vai passar, ou recebe pessoas, né, para passarem as festas juntos, toda a família reunida, amigos, enfim. Então, geralmente, historicamente, a Globo dá uma baixada na audiência nesse período, tá? Mas parece que tá indo, tá fluindo e a Globo vem fidelizando o público da novela Três Graças. Hoje a gente vai comentar, tá? Vocês que devem ter percebido aí que o Ferete viu o beijo da Lorena na Juquinha, né, na semana passada, mas além disso, vem aí pela frente a Lorena assumindo pro Ferete que está namorando a Juquinha, porque elas oficializaram a relação como sendo um namoro, tá? Falta comunicar aos familiares. E logicamente que a Lorena, do jeito que ela é, super transparente, espontânea, ela vai levar isso em algum momento ao conhecimento do pai e vocês vão ficar aí pasmados sobre a reação de Ferete, tá? Vamos comentar também, gente, que parece que hoje à noite deve ir ao ar a cena onde Zenilda vai interpelar o Ferete sobre a tal da intimidade que ele tem com a Arminda para adentrar na casa da Arminda e ir direto para os aposentos dela, lá para o quarto da Arminda, porque a Zenilda foi até a casa da Arminda cobrar satisfações, já que a Arminda sambou na cara da Zenilda dizendo que vai ter uma sala dentro da empresa do Ferete, onde ela é sócia, né? Porque o marido dela, o Rogério, era sócio do Ferete, e as ações do Rogério ficaram para a Arminda e para o Raul, né? Que ela fez o Raul lá assinar o papel dando todos os poderes para ela. Pois é, a Arminda vai entrar na empresa e foi lá na casa da Zenilda, na frente inclusive da Lorena, tira onda com a Zenilda não engoliu e foi lá na casa da vilã para tomar satisfações. O que o Ferete não esperava, né? Porque ele pensou que ele fosse conseguir comunicar tudo à esposa antes que ela tomasse conhecimento por terceiros, mas a própria Arminda fez questão de ir até a casa do Ferete e comunicar pessoalmente a Zenilda que ela estaria, que vai entrar na empresa do Ferete com uma sala exclusiva para ela e que ela ainda tirou onda falando que ela iria encontrar o arquiteto ali para projetar a sala para ela, né, gente? Ela teria uma sala própria. Então, temos muita coisa para falar. Debochou da amiga Arminda, que cruel Arminda, gente. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a reação de Gerlúcia, a aproximação de Jorginho Ninja da filha dele, Joelle, tá? Muita gente aqui fora achando que a Gerlúcia exagerou, pegou pesado, que enfim, a menina tem direito de se aproximar assim do pai, o que em parte a gente concorda, mas também não podemos tirar a legitimidade dos dizeres de Gerlúcia para a mãe dela, para dona Lígia, tá? Vamos comentar sobre tudo isso e muito mais. O Raul, gente, o que foi aquilo? Deixar a Joelle sem ser amparada no momento que a menina estava querendo retornar para as aulas e retornou e não pôde contar com o apoio do pai da filha dela, que é o Raul, que até saiu de casa, pegou o Uber, mas chegou lá na hora H, fugiu. A Raul ficou com medo, amarelou, gente, covardão. Vamos contar sobre tudo isso e muito mais, e logicamente sobre o BBB 26 também agora, então não saia daí.
Mas não esquece de deixar aquele super mega engajamento que só a galera aqui do canal Reality Novelas sabe deixar. Deixa o seu like aqui nessa publicação, comente quantas vezes você quiser sobre tudo que a gente vai comentar aqui agora, tá? Quero saber a sua opinião, porque afinal de contas a sua opinião é sempre muito importante pra gente aqui do canal Reality Novelas, tá, gente? Quero pedir desculpas, talvez, pelo som, porque o calor no Rio de Janeiro está muito grande e o ar-condicionado tá no máximo, gente. Então, se o som não estiver muito legal, me perdoem desde já, mas eu não poderia deixar de vir aqui gravar esse último programa do ano de 2025 com vocês e pra vocês. Então, vamos lá? Não esquece, tá? Que se você tiver inscrito no canal e tiver ativado as notificações, você vai conseguir acompanhar com a gente no modo estreia do YouTube Studio o lançamento desse vídeo com o chat ao vivo, onde a gente vai trocar ideias. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se logo. Tá esperando o quê? Inscreva-se, ative as notificações, que a gente quer muito saber a sua opinião sobre tudo que a gente vai comentar, tá certo? Bom, gente, sem mais delongas, só antes, deixa eu mandar um beijo grande a todos vocês, meus queridos inscritos. Meu muito obrigada por toda essa parceria, por vocês nunca terem soltado a minha mão ao longo de 2025. Muito obrigada pelo carinho, por tudo que vocês mandam de mensagens positivas, muitas vezes críticas construtivas. Muito obrigada de verdade, tá? E mandar também um beijo grande aos nossos apoiadores aqui do canal, que são membros do nosso clube, né? Maria Cláudia Toledo, Walter Ferreira, Ana Valesca, Ana Luísa, Arthur, tá? Quero também aproveitar a oportunidade, tá, gente, de dizer pra vocês que quem não é ainda membro do nosso canal, não perca tempo não, inscreva-se, tem vários níveis, tem aquele nível mesmo daquele pessoal fiel que quer apenas apoiar o canal, dar uma força pro canal. Vai lá, veja os vários níveis, vê qual preenche as suas expectativas e junte-se a gente aqui no nosso clube de membros, tá certo? Beijo grande a todos os nossos membros, sem exceção. E a todos os inscritos, obviamente. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá falar de Três Graças primeiro, depois a gente fala de BBB 26. Gente, primeiro vamos começar falando sobre a reação do Raul, né? Porque foi ao ar nos capítulos mais recentes da novela aquele fato do Raul ter sido convocado pela Joelle a ir com ela até a porta da escola, ela que resolveu voltar às aulas. Eu não entendi, já falei isso aqui pra vocês, eu pensei que a Joelle já tivesse retornado às aulas, porque ela chegou a dar uma dura capítulos atrás nas meninas que ficavam tirando onda com a cara dela por conta da gravidez precoce que ela tem, né? Só que ela resolveu voltar para as aulas somente agora, pediu o apoio do Raul, pai da filha dela. O Raul, inclusive, saiu de casa, pegou o Uber para ir até lá, né? Pegou um carro de aplicativo para ir até a escola da Joelle, chegou no local, ficou olhando lá de dentro do carro para a Joelle, mas simplesmente não fez nada. Um covardão, ficou com medo. O Raul, que tem problemas com a autoestima dele, né? A Arminda, que mina cada vez mais a autoestima do Raul. A verdade é que o Raul amarelou, né? Como dizem no popular, e não foi lá em socorro à sua amada. Então Joelle contou com o apoio de quem? Do pai Jorginho Ninja, que ficou sabendo, né, através da Kellen, que a Joelle entrou sozinha na escola, iria enfrentar aquele bando de meninas e meninos também que ficam tirando onda com a cara dela, ficam fazendo chacota do fato da barriga dela estar crescendo, da gravidez precoce da Joelle, algo que a gente já comentou também aqui no canal, é meio surreal para os dias atuais, ainda mais nas comunidades, onde infelizmente a gravidez precoce é uma realidade. Inclusive foi por isso que o Aguinaldo Silva se inspirou em trazer esse tema para a novela, porque ele sabe o quanto que meninas de comunidades mais carentes engravidam cada vez mais cedo, né? Então, assim, não deu para entender por que Aguinaldo está abordando essa temática, insistindo nessa questão do bullying contra a Joelle por causa da gravidez da garota, né? Acontece que o Jorginho Ninja foi até a escola a pedido da Kellen, porque a Kellen ficou preocupada, o Jorginho também, com questão de bullying, não ser só às vezes em palavras, mas poderem ir às vias de fato com Joelle, machucar a bebê. E aí o Jorginho foi até a escola, entrou com a filha no colégio, conversou com a professora, que inclusive já tinha sido professora do próprio Jorginho Ninja, na época que ele foi preso, né?
E aí a professora falou que ele podia contar com ela. Obviamente que a atitude do Jorginho em falar com a professora no tom que ele falou, deu a entender dizendo que a Joélia é filha dele, que ela e a bebê são protegidas dele, estão sob a proteção dele. Obviamente que no entendimento do pastor e de todo mundo, né, o Jorginho foi ali falar com a professora num tom meio que de coação, quando a professora não tinha nada a ver com isso, nem sabia o que estava acontecendo. Mas enfim, a professora ficou a par, também deixou a par todo mundo do colégio sobre o fato da Joelle ter vindo com o responsável e tal. E as meninas também tiveram a oportunidade de ficar cara a cara com o Jorginho Ninja, que mandou todo mundo respeitar a Joelle e parar de fazer chacota com a cara da filha dele, porque senão iriam se acertar com ele. Ou seja, Jorginho Ninja foi até lá, intimidou todo mundo e Joelle voltou às aulas, tá? Depois, gente, que terminaram as aulas ali, as meninas ainda ficaram querendo interagir com a Joelle. Teve uma que chegou ao ponto de perguntar se a Joelle sentia dor em razão de estar grávida, né? A Joelle se encheu lá, a paciência da Joelle acabou e falou pra ela: tu não tem mãe? Pergunta pra ela o que ela sentiu quando estava grávida de você. Engraçado esse interesse seu em querer saber sobre a minha gravidez agora, né? Aliás, as meninas tiravam muita onda com a cara da Joelle. Mas quando a Joelle virou as costas, as meninas falaram: vamos ver até quando ela vai ter essa proteção toda aí do pai, porque até quando ele vai ficar solto. As meninas estão contando com o fato de que o Jorginho Ninja era o traficante, dono ali, chefe do tráfico na chacrinha, e foi preso em decorrência disso. E as meninas estão contando que a qualquer momento o Jorginho Ninja vai incorrer na vida criminosa novamente, vai voltar ao cárcere e Joelle vai ficar novamente abandonada sem ter quem a defenda, tá? Afinal de contas, o Raul, pai da filha dela, não serviu pra nada nesse momento, nem pra acompanhar a menina, né? Raul, por isso que estão dizendo, a gente já falou aqui no canal, tá? Que vai surgir um novo romance na vida de Joelle. Um homem, né? Um rapaz com um perfil completamente diferente do perfil do Raul. Sério, corajoso, sabe? Completamente diferente do Raul, tá, gente? O Raul que agora parece que tá dando um tempo no vício dele. Afinal de contas, no capítulo de ontem, a Arminda disse que não tava sentindo o cheiro da maconha no ar, né? Vamos ver. Bom, gente, outra coisa que também chamou atenção nesses capítulos mais recentes da novela, tá? Foi a Arminda ali com a sua alucinação pelo dinheiro, né? Ela que abriu aquele cofre onde ela guardava, ela desviava alguns valores que o Ferretti levava em espécie, ela desviava e colocava em um cofre que ninguém sabe que existe, tá? Ela abriu esse cofre, ficava ali cheirando, beijando o dinheiro. A gente vê ali o materialismo em pessoa na Arminda e o quanto ela não somente é ambiciosa, mas ela se deixa levar por essa ambição, né? E nesse momento que a Arminda conversava com o dinheiro, tal qual ela conversava com as Três Graças, onde ela sente falta até hoje da obra de arte, né? Ela conversando com o dinheiro, dizendo que ela estava ali cuidando dela mesma, porque para que o Ferretti não fizesse com ela o que todo homem faz com as mulheres, que é enganar, nas palavras de Arminda. E a Arminda ainda disse que ela ainda que pensava em alguns momentos que ele iria assumi-la, mas que ela já viu que não, que ele nunca vai assumir a relação que tem com ela, né? Ou seja, o caso que o Ferretti e a Arminda tem por debaixo dos panos, ou agora eu acho até que é debaixo do nariz da Zenilda mesmo. A Zenilda é que não via porque era tonta demais, mas tá aí as vias de ver e descobrir tudo. E, gente, a Zenilda não vai ficar parada não, tá? O personagem Zenilda, interpretada aí por Andréa Horta, a gente já comentou aqui no canal também, vai dar o que falar e vai fazer muita coisa pra poder dar o troco e se vingar de Ferretti e Arminda, possivelmente vivendo até um romance com Rogério, o marido morto, que não tá morto, da Arminda, né? Rogério, que já tá voltando aos poucos, já mandou bilhetinho pro Ferretti. Segura essa informação que a gente já volta nela daqui a pouquinho, tá? Bom, gente, depois, né, do papo lá do Ferretti, do Jorginho com as amigas da Joelle, o Jorginho voltou à escola para pegar a filha, para que eles fossem juntos para casa. E, inclusive, ele deixou a dona Lígia ciente, que a dona Lígia estava lá em cima no terraço, deixou a dona Lígia ciente que ele iria agora levar e buscar a Joelle todos os dias na escola, né, para proteger a filha, a bebê. A Joelle se aproximou do pai, deu as mãos para ele, entendeu? Deu até beijinho de despedida. E
a dona Lígia falou que era importante a Joelle conversar com a Gerluce, para que a Gerluce ficasse a par do que estava acontecendo, dessa aproximação do Jorginho Ninja com a filha, né? Obviamente, gente, a Joelle falou até pra avó que iria ali providenciar o jantar do dia. E a avó ficou surpresa. Por quê? Porque a Joelle já foi muito criticada até pelo público, que é uma menina de 15 anos que não se liga que a avó tá muito doente, a mãe trabalha pra caramba, pega não sei quantas conduções para chegar ao trabalho, sai de casa cedo, chega à noite. E a Joelle ficava ali com aquela vida de princesa encantada, como se não tivesse nada para ajudar dentro de casa, quando já poderia estar fazendo muita coisa para ajudar a dona Lígia, né? E foi nessa que ontem ela disse que ela iria fazer o jantar. A avó ficou toda orgulhosa, contente, e ela queria fazer o jantar justamente porque ela estava decidida, ela disse isso para a dona Lígia, conversar com a mãe dela sobre a aproximação do Jorginho Ninja com ela, né, nessa questão da escola. Pois bem, segura também essa informação que a gente já volta para comentar o que temos para falar, né? Essa questão dela se oferecer para ajudar a avó foi no capítulo do dia 27 de dezembro, né, gente? Que ela falou que iria ajudar a avó ali a fazer o jantar. Caiu a ficha da Joelle. Bom, outra coisa que foi muito engraçada, que chamou a nossa atenção, foi quando Paulinho e Juquinha foram ali na rua da Arminda atrás de pistas sobre o roubo das Três Graças. E aí a Juquinha avistou um brinco do lado de dentro do portão da garagem da Arminda, que foi um brinco da Viviane, que a Gerluce já usava, tá? Ou foi um brinco da Gerluce que a Viviane usou. Eu sei que elas trocam as coisas ali como amigas e irmãs que são, né? Uma usa as coisas da outra, e a Gerluce ficou muito nervosa. Me deu a entender que o brinco era da Viviane, mas que a Gerluce usava o tempo inteiro, né? E aí ela falou, ai meu Deus, será que o Paulinho vai reconhecer esse brinco, né? Porque ela soube que o Paulinho esteve na rua e que tinha achado um brinco lá quando ele foi fazer buscas por ali. Por quê? Porque o pessoal ali do prédio do porteiro, né, eles já comentaram, já vem falar, o Célio, o porteiro, comentam tudo, né? O Célio é um linguarudo, ele quer saber de tudo, mas ele também solta tudo. E aí a Gerluce ficou sabendo que o Paulinho tinha encontrado esse brinco que estava na orelha da Viviane no momento do crime. Elas trocaram ligações, a Gerluce em pânico, a Viviane também, com medo do Paulinho reconhecer o brinco que já foi usado por Gerluce, obviamente, quando esteve com ele, né? Mas por enquanto ele não deu a entender nada pra ela, tá, gente? Inclusive ela finalmente parece que vai aceitar ir até o apartamento do Paulinho, ter uma noite romântica com ela, né? Porque eles já estão juntos há tanto tempo. Ele é um homem solteiro, mora sozinho, mas aparentemente ela nunca foi lá, né? Então tá bem estranho isso daí. Bom, gente, outra coisa que chamou a atenção nesses capítulos mais recentes, que a gente está comentando em vários capítulos recentes, porque afinal de contas a gente ficou um tempinho, desde o dia 25 de dezembro a gente não aparecia aqui no canal, por conta das festas de final de ano, a gente recebendo os familiares, então já peço também desculpas a vocês pela demora em um novo vídeo, mas eu acho que vocês também estavam envolvidos aí com as festas de final de ano. Algumas pessoas sim, outras nem tanto, tem muita gente que não está muito aí para as festas de fim de ano e tá tudo bem, né, gente? Cada um com o seu cada qual, mas a gente recebe o pessoal de fora, inclusive, aqui em casa. Então, aí, da família, tá? Pessoal de fora, de outros estados, mas que quando é período de final de ano, vem comemorar aqui com a família no Rio. Bom, continuando, nos capítulos mais recentes, a dona Josefa teve uma conversa com a Arminda, meio que fazendo a filha cair em si, dizendo que a Arminda deveria tomar rumo da própria vida, deveria sair mais de casa, deveria se inteirar mais dos seus negócios, não deixar tudo só nas mãos do Ferete, afinal de contas ela é sócia lá da empresa dele. Aí a Arminda, meio que finalmente ouvindo a mãe, né, dando ali um crédito à dona Josefa, ela tomou a dianteira e foi conversar com o Ferete, tá? Foi lá na fundação de surpresa, disse que viu ali uma sala até de reuniões, se eu não estou enganada, lá da fundação dele, e ela disse que ela queria aquela sala para ela queria ter um lugar dentro da empresa, ela queria ser mais ativa dentro da empresa. O Ferete não tinha como dizer não, porque parte da empresa é a da Arminda com o Raul, né, herança do Rogério. Então ele teve que acatar. Só que a Arminda, ela não ficou satisfeita apenas com isso. Ela resolveu, então, se antecipar ao Ferete, porque ela já imaginou que o Ferete iria dar a notícia para Zenilda, mas iria preparar o terreno para dar essa notícia para Zenilda. E como o Ferete próprio já comentou na novela, elas duas têm essa grande rivalidade desde a adolescência, né? Desde a infância, lá, adolescência, que elas estudaram juntas. Aí, ela foi antes do Ferete
para dizer para Zenilda que ela ia ter uma sala dentro da empresa, ia começar a trabalhar lá dentro da empresa, ser uma mulher atuante, uma mulher de negócios, né? O problema foi que a Arminda disse assim, né? Quando ela deu a notícia para Zenilda, a Zenilda obviamente ficou decepcionada, ficou meio que pensando, poxa, e eu sou formada em Direito, tenho OAB, não posso advogar e tal, mas não falou isso pra Arminda, mas já tinha falado isso antes pra amiga e foi recriminada pela amiga, assim como foi recriminada pelo marido Ferretti. Aí a Arminda disse assim, quando a Zenilda falou, que bom pra você e tal, a Arminda disse assim, né, abre aspas aí, tá, gente? Nada melhor que uma amiga que nasceu para as prendas domésticas fazer a única coisa possível, incentivar a amiga, que vai conquistar um lugar ao sol. A Arminda, gente, sambou na cara da Zenilda. Isso a gente já tinha também dado um spoiler para vocês que ia rolar na novela, né? Pois é, ela fez isso, a Lorena, que é a filha do Ferretti, com a Zenilda, estava na sala e presenciou essa cena, e aí a Arminda ainda saiu dizendo que ela não tinha tempo para continuar ali naquele papinho furado, porque ela tinha que se encontrar com o arquiteto que iria projetar a sala dela lá dentro da empresa, iria fazer uma reforma total. Quando ela saiu, e saiu rindo, dando uma de debochada, a Lorena falou, mãe, você vai aceitar isso? Essa mulher vir aqui te humilhar? A impressão minha, ela veio te humilhar. De fato, a Arminda foi lá humilhar a Zenilda, né? Com essa rivalidade feminina que é de muito tempo, muito mais da parte da Arminda do que da parte da Zenilda, ao que parece, tá? A Arminda que faz isso também com a Xênica, tá, gente? Porque a Xênica também é a secretária do Ferretti, mas também estudou com a Arminda e com a Zenilda. E também não era ali rica, como a Arminda. A Arminda, pelo visto, era a única rica, de fato. A Zenilda era bolsista, acho que a Xênica também. E ela fica sempre ali humilhando tanto a Xênica como a Zenilda. Ela não humilha mais a Zenilda, porque a Zenilda, afinal de contas, é casada com um cara que é o dono da bola, é o grande empresário que articula tudo pra ela e pra ele, né? Pra Arminda e pra ele, Ferretti. Bom, então a Zenilda, nesse momento que a Lorena falou isso com ela, a filha sempre muito solidária com a mãe, a Zenilda ficou ao mesmo tempo perplexa com a Arminda, mas ficou indignada, porque ela começou a realmente repensar tudo que ela é, tudo que ela poderia estar sendo, né? Tá trabalhando, independente, ter a vida profissional dela como advogada, e as pessoas sempre tentando colocá-la cada vez mais, murchá-la, né? Colocar ali água na fogueirinha que ela quer acender para despertar para a profissão dela. E aí foi que a Lorena falou, mãe, não deixa assim não. E a Zenilda falou, eu não vou deixar mesmo, né? Da agora eu vou realmente tomar as rédeas da minha própria vida e vou querer o meu lugar ao sol também, né? Ela não falou com essas palavras não, mas foi o que ela deu a entender, tá, gente? A gente tá fazendo aqui um resumão, um apanhado para que a gente possa se inteirar. Quem não tá assistindo na Globo, tem muita gente que diz, eu não assisto na Globo, não tenho paciência, mas eu não perco o programa aqui no canal. Então, meu muito obrigada a você que não assiste na Globo, mas assiste aqui com a gente o resumão aqui, a resenha que a gente faz toda semana, né? Pelo menos 2 resenhas por semana a gente sempre tem. Bom, gente, então, continuando, tá? A Zenilda, então, disse que vai tomar as rédeas da situação e de fato tomou, tá? Ela tomou, a gente já viu no capítulo de ontem que ela foi à casa da Arminda tomar satisfações com a Arminda. À noite a Arminda teve coragem de dizer, você não sabe que eu não gosto que façam visita pra mim sem combinar e sem antes ligar? Ela falou, e você ligou pra ir na minha casa falar que você tava tendo um lugar na fundação? Você foi lá sem avisar também. E aí a Zenilda pediu pra ter uma conversa sós com a Arminda, foi quando elas foram pro quarto da Arminda. Só que do lado de casa, de fora da casa, o Ferretti chegou com o Macedo e ele já viu que a Zenilda está na casa da Arminda. E vai ser nesse momento, creio eu, porque a gente já viu nas sinopses, né, do que vai rolar pela frente, acredito que vai ser hoje à noite que o Ferretti vai querer adentrar na casa da Arminda, vai subir direto pro quarto para poder ali interpelar a esposa, para não ter nenhum atrito entre Zenilda e Arminda, e também sabendo que ele próprio ainda não, né, teve a oportunidade de amansar a fera, amansar a Zenilda, que ficou obviamente indignada com a saída da Arminda lá para a empresa. Ele vai subir e vai direto para o quarto sem ser anunciado. E vai ser isso que a Zenilda vai estranhar na relação de Ferretti com a amiga dela, que não é amiga coisíssima nenhuma, que é a Arminda. O que estranhou, tá, gente, quando a Lorena foi querer
consolar a mãe, antes do Ferete chegar em casa à noite, depois do trabalho e tal, e que a Zenilda estava muito pensativa no quarto dela e do Ferete, porque a Arminda tinha acabado de sair com aquela notícia, né? Tinha sambado na cara dela, como a gente disse, e tinha ido embora. Ela ficou ali pasmada, pensando, perplexa, ruminando aquilo tudo. E a Lorena falou, dá o troco na Dona Cobra. E aí eu fiquei pensando aqui sozinha, não sei se vocês pensaram a mesma coisa, como que Lorena descobriu o apelido que os empregados da mansão da Arminda chamam a patroa, porque até onde a gente sabe, quem chama a Arminda de Dona Cobra são os funcionários dela, né, da mansão dela. Como é que a Lorena sabe disso? Será que já comentaram na frente dela? Eu não me recordo. Se você se recorda, comenta aqui e registra pra mim, que eu quero saber também junto com vocês, tá, gente? Bom, mas eu achei estranho a Lorena falar pra mãe dar o troco na Dona Cobra, né? Usar esse apelido pra Arminda. Achei bastante estranho. Sobre incentivar a Zenilda a reagir, achei certíssimo da parte da Lorena, que é uma menina super independente, super pra frente. Gente, pasmem, tá? Já vou liberar um spoilerzinho pra vocês. Quando a Lorena disser que tá namorando a Juquinha para o Ferete vai expulsar a Lorena de casa, gente. Isso mesmo. Muita gente suspeita que a Lorena seja a filha que a chefe de cozinha Samira, né, a chefe lá da Fundação Ferete, deu ou vendeu, como ela disse, né? Ela não deu, ela vendeu a própria filha no passado. Tem gente que diz que essa história pode ter sido inventada para comover Raul, para comover Joelle, e tem gente que diz que de fato ela vendeu sim, e foi uma menina que ela teve. Ela vendeu a filha para terceiros, e o pessoal acredita, tá, gente, que a menina que Samira vendeu, ela vendeu para o Ferete e para a esposa dele. Talvez até sem a Zenilda saber que a criança estava sendo comprada, comercializada, né? Sabe-se lá o que se foi de fato, se isso ocorreu, dado que a Zenilda é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que tem empatia pelas outras pessoas. Acho difícil a Zenilda ter coadunado com a prática de um crime, tá? Coisa que a gente não viu ontem, a Lena conversando com o Herculano, a Lena que agora enjoou, aí acordou de madrugada com desejo, pedindo o Herculano ir comprar pitaia pra ela, o Herculano sem entender nada, e a Lena querendo dizer que acha que pode estar grávida de fato, o Herculano meio que achando que é uma gravidez psicológica, mas num determinado momento ele falou, então quer dizer que de repente a gente pode desistir da negociação com a Samira. Ela que nada, a gente fica com 2, quer dizer, a gente não viu na Lena, tá? Eu até achei que quando ela se aproximou da Joelle, ela ficou realmente ali, genuinamente, com empatia à situação da Joelle, ficou genuinamente ali sensibilizada com a Joelle, mas de repente quando ela fala isso para Herculano ontem, no capítulo de ontem, onde ela diz que ela quer pitar e ao mesmo tempo ela diz que se ela tiver grávida, eles vão ficar com os dois, não vão desistir da compra do bebê da bebê da Joelle, eu vi ali uma mulher extremamente egoísta, egocêntrica, tá? Então, não é o caso da Zenilda. Eu não acho que a Zenilda coadunaria com a prática de um crime, né? Que é a compra clandestina de um bebê. Se foi o Ferete de fato quem comprou, provavelmente a Zenilda não sabe como de fato a filha foi parar nos braços dela, tá? Mas há muita suspeita de que Lorena seja ali a filha de Samira, até porque o Ferete sempre alfineta a Lorena, dizendo que ela não faz nada, que ela quer ser só ali bancada por ele, que ela nunca se decide sobre o que fazer da vida e tal. E agora que ele já viu o beijo de Lorena em Juquinha, sem que a filha saiba, ele tá mais ainda implicante com a Lorena, que não estranhou, porque ela já sabe que ele implica com ela o tempo inteiro. Mas, gente, quando ela de fato assumir o que ela já oficializou entre ela e Juquinha, assumir para o pai que ela tá namorando uma mulher, ele vai expulsá-la de casa. E quem vai socorrer a Lorena vai ser a Meg, tá? Então, a Lorena vai morar um tempo ali na casa do Casper e do João Rubens, e ela vai deixar a Juquinha ciente que ela só sai da casa do Casper e do João Rubens quando elas estiverem formalmente ali unidas, né, casadas, com uma vida a dois, entre elas duas, realmente que não seja só oba-oba, só namoro. Tem que ser uma coisa mais séria para ela sair de fato da casa ali da Meg, do Casper e do João Rubens, né, que vão acolher a Lorena, que vai ser ali rechaçada pelo pai Ferete, que não é surpresa para ninguém, já que o Ferete é homofóbico, é misógino, né? Ele trata as mulheres como nada, inclusive a própria Arminda, ele trata a esposa como nada, ele tem horror a homossexuais, a transexuais, a gente nem sabe ainda, porque o Leonardo ainda não falou nada para ele, mas o Leonardo já imagina
qual será a reação do Ferete quando souber que a Viviane, a mulher pela qual ele está apaixonado, é uma mulher trans, tá? Acho que o Ferete também vai ter uma reação péssima. Acho não, nós temos certeza, tenho certeza que você pensa que nem eu. O Ferete vai ter uma reação péssima em relação a isso, quando souber pelo Leonardo a paixão dele por Viviane, que não está muito longe de ser assumida, né? A gente já falou aqui que ele vai passar uma noite na casa da Viviane, brevemente, né? Dentro em breve. Viviane e Léo terão seu momento juntos, beijaço dentro da casa da Viviane. Léo que vai procurá-la de madrugada, né? E aí, por conta do Bagdá ficar dando ali aquele toque de recolher na chacrinha, dizendo que não quer ninguém na rua, o Léo vai acabar passando a noite na casa da Viviane, sem que eles durmam juntos no primeiro momento, mas depois o amor vai ficar no ar e eles vão assumir essa paixão avassaladora e vão viver plenamente sua paixão, tá? Só não sei como que o Leonardo vai comunicar para o pai Santiago Ferete, tá? Continuando, ontem já começou ali a primeira pista do retorno dos que não foram, né? Do retorno de Rogério, o vivo que tá morto, mas que nunca morreu. Pois é, Rogério, marido da Arminda, que tá aliado aí a Cláudia, aliado também a um funcionário do Ferete, que o Ferete acha que é um informante dele, e não é, segura essa informação que já vamos falar. Pois é, ele pegou, aliás, vamos falar logo, né? Vamos falar logo, boca de sacola que eu sou aqui. Pois é, o Ferete, ele contratou o Angélico para ser o fiscal dele ali, né? O informante dele dentro da chacrinha. Só que o Angélico, gente, ele é nada mais, nada menos que contratado e informante de fato do Rogério, juntamente com a Cláudia, tá? Ontem mesmo, o Rogério, o Angélico e a Cláudia estavam no telefone conversando para saber se o envelope que a Cláudia enviou, que o Rogério enviou, né, com uma mensagem ali subliminar pro Ferete, se tinha sido entregue pela Xênica ao Ferete. E aí o Angélico falou, eu vi a Xênica entregando o envelope a ele. Ele recebeu o envelope. O Ferete, que deu meio que de ombros quando recebeu esse envelope, ele inclusive pegou o envelope e ia rasgar o envelope sem ler a mensagem que o Rogério havia enviado, mas aí ele decidiu ler, abrir o envelope para ver do que se tratava. E aí, gente, quando ele leu, ele ficou horrorizado, porque a pessoa falou o seguinte, eu sei que você não liga para a escultura, só para o recheio dela, então pega um pouco se precisar, e um remédio feito pela sua fábrica de farinha, claro. Gente, por quê? Porque ele mandou o envelope com um comprimido de farinha e mandou algumas cédulas, né, para o Ferete, em dinheiro, né, mandar cédulas de dinheiro para o Ferete. E aí, quando o Ferete abriu, vinha esse recado, né, que sabia que ele não estava preocupado com a escultura coisíssima nenhuma, que ele queria o recheio da escultura e para tomar um comprimidinho de farinha para dor de cabeça que ele devia estar sentindo naquele momento. Então a pessoa deixou claro para ele, foi o Rogério, logicamente, nós já sabemos, porque a Cláudia conversou com o Angélico para saber, né, se ele já tinha tomado conhecimento disso. Gente, na hora, o chão do Ferete sumiu, ele começou a ficar sem ar, porque ele é assim, né, quando ele fica sem ar, quando ele é surpreendido com algo que ele não esperava, ele fica sem ar, fica parecendo que é asmático, começou a puxar o ar e tal, e o Léo viu, de longe o Leonardo viu, foi socorrer o pai, tá? O Leonardo, que tem conhecimento da fábrica de farinha, o Leonardo que sabe desse esquema criminoso do pai, inicialmente ele não concordou com o pai, ficou super contra, mas ao mesmo tempo foi ameaçado pelo Ferete e cedeu por quê? Porque o Leonardo, por enquanto, ele é um playboyzão, né, bancado pelo pai e quer ter a aceitação e o amor do pai. E aí, inicialmente, o Leonardo ficou meio sem saber ali o que falar, o que fazer, né? Mas aí quando ele soube que havia uma escultura na casa da Arminda, recheada de dinheiro, e aí o Ferete falou, como é que você acha que a gente fazia a nossa transação? Nossa transação é feita em espécie, é feita em dinheiro vivo. E eu levava aquelas sacolas com mantimento só em cima, o resto era recheado de dinheiro, e ela armazenava numa escultura que tinha na casa dela. Então o Ferete está começando a abrir a verdade para o filho Leonardo, porque ele quer o filho como sucessor dele em toda essa gama de crimes
que ele acumula nas costas. E não sei se vocês repararam, né, gente, mas tudo pro Ferretti, quando o Macedo descobre qualquer coisa, ele leva o conhecimento do Ferretti e ele já pergunta, é para dar um fim nele daquele jeito nosso? Ou seja, quem entra no caminho do Ferretti, o único caminho que o Ferretti encontra para deter a pessoa e para não ser exposto, para não ver o seu esquema criminoso descoberto, é dar um fim, é matar a pessoa, tá, gente? E isso vem pela frente, adivinha com quem? Com o filho da Xênica, isso mesmo, o doutor José Maria, que atende no posto de saúde lá dentro da chacrinha. Segura essa informação que a gente já vai voltar nesses detalhes, tá? Mas o Zé Maria, quando tiver uma situação envolvendo o Zé Maria, o Macedo vai perguntar pro Ferretti, quer que a gente dê um jeito nele, naquele jeito, da forma que a gente sabe, ou seja, quer que a gente mate ele, só que ele não fala matar, ele fala que a gente dê um jeito nele, daquele jeito nosso. Entendeu? Então, a gente já sabe que todo mundo que entra na frente do Ferretti, que é uma ameaça para o esquema dele, o negócio dele ali com o próprio Macedo, né, que fica ali também fazendo a ponte com o Edilberto, é de matar as pessoas, eliminar as pessoas que possam ser ali uma ameaça ao esquema criminoso que ele sustenta já por tantos anos, né? Bom, teve gente que perguntou aqui pra gente, tá, gente? Poxa, eu ainda não entendi o esquema criminoso do Ferretti. Não entendi como é que ele conseguiu isso. A Fundação Ferretti recebe subsídios governamentais para fornecer remédios de alto custo na farmácia da Chacrinha, uma farmácia popular que tem lá dentro da Chacrinha, tá? Que é a farmácia da Fundação Ferretti. Ocorre que o Ferretti é tão ambicioso e inescrupuloso, criminoso, que ele faz o quê? Ele construiu aquela fábrica de farinha, produz remédios de baixo custo. Por quê? Porque não tem os compostos químicos que tem que ter no remédio para poder agir no organismo das pessoas. Ele bota apenas farinha e faz o formato das pílulas com as cores que são, de repente, na indústria farmacêutica. E fornece aquilo na farmácia da Fundação Ferretti, tá? E aí o que ele faz? Ele pega os remédios verdadeiros e comercializa num mercado clandestino com farmácias verdadeiras também. Ele vai lá, pega donos de farmácias que precisam desses medicamentos e ele vende, só que ele recebe o pagamento sempre em dinheiro. Aí ele levava para casa da Arminda, ela guardava dentro das Três Graças e aí, depois de um tempo, quando eles acumulavam uma quantia considerável, ele ia um doleiro para fazer a lavagem do dinheiro para ele e para Arminda, entendeu? Então é mais ou menos por aí, gente. É um esquema nessa natureza, ou seja, ele de fato pega remédios verdadeiros e comercializa, mas ele faz essa comercialização para outras farmácias, para pessoas que vendem os remédios verdadeiros. Quem tem dinheiro compra os remédios verdadeiros da mão da Fundação Ferretti, só que compra no mercado clandestino. E o que ele deveria de fato fornecer gratuitamente para a população da Chacrinha, porque ele é bancado pelo governo, ele recebe subsídios governamentais, ele não dá. Entendeu? Ele recebe do governo e recebe também das outras farmácias, dos outros donos de farmácia que podem pagar pelos medicamentos. Então ele recebe duas vezes. É por isso que ele é podre de rico e é por isso que ele intimidou o Leonardo quando o Leonardo ficou perplexo, né, vendo que as pessoas iriam morrer com a falta do medicamento. Ele falou, ou você entra no esquema ou então cai fora da minha vida, esquece que é meu filho, porque você gosta dessa sua boa vida aí e tal. Mas na verdade o Léo topou não apenas por gostar da boa vida, que é difícil ele abrir mão, porque ele foi criado o tempo inteiro naquela riqueza toda, ostentação, mas também porque ele quer ser aceito pelo pai. Isso fica muito visível quando o Léo fica sabendo cada vez mais das podridões do Ferretti, quando ele soube que o Ferretti levava esse dinheiro para casa da Arminda, que a estátua foi roubada, que estava recheada de dinheiro vivo, e ele quis saber o porquê disso, e o pai foi explicar o esquema criminoso, cada vez mais ele fica assustado. Só que para dar apoio ao Ferretti, ele falou, vamos atrás de quem escreveu esse bilhete para você, né? O Ferretti falou, quem? Como é que a gente vai descobrir isso? Vai dizer para a polícia que está no esquema criminoso? Desviando, né? Remédios verdadeiros. Então é isso, gente. Bom, continuando, tá, gente? Foi ali, eu vi ontem também, né? A gente viu a Joelle assumindo para Gerluce que o pai, Jorginho Ninja, está tendo uma aproximação com ela, que a acompanhou até a escola e que as meninas de alguma forma ficaram ali mais controladas e tal. E a Gerluce ficou inconformada com essa aproximação do Jorginho Ninja da filha deles, da Joelle. Isso porque ela disse o seguinte, uma vida inteira ele nunca esteve presente, perseguiu a gente, aí falou para Dona Lígia, que estava na mesa do jantar também, perseguiu a gente
na vida inteira. Tanto a dona Lígia como a Gerluce, quando a Gerluce estava grávida da Joelle, que o Jorginho Ninja já contou essa história, né? Eles já conversaram sobre isso. A Gerluce disse que não perdoa pelo caos que ele causou na vida dela quando ela estava grávida da Joelle, que ele botou inclusive os bandidos dele para perseguir a Gerluce, porque a Gerluce quis escapar da casa do Jorginho Ninja, onde ela vivia aparentemente em cárcere privado, porque ele tinha ciúme, queria ter um controle absoluto sobre a Gerluce. Era um amor que não era amor, né, gente? Era narcisismo puro do Jorginho Ninja. E aí, o que aconteceu? Ela ficou indignada com a aproximação da filha com o Jorginho Ninja, deixou isso muito claro, só que a Joelle entende que ela, como filha, pode ali ter um momento de aproximação do pai. De fato, teve gente aqui fora que veio condenar a Gerluce. É lógico que, como pai, o Jorginho Ninja tem direito a essa aproximação da filha dele. A Joelle não é mais uma criança, e ainda que fosse, é um direito do pai ter a aproximação, né, tanto do pai como o direito da mãe, terem a aproximação dos filhos, né, os filhos não sofrerem alienação parental. Mas no caso do Jorginho Ninja, é complicado a gente falar, porque ainda que ele não tivesse sido preso, ele foi uma pessoa que agiu de forma criminosa com a Gerluce quando ela ainda estava grávida. Ela poderia ter até perdido a criança. Então, eu acho muito legítima a indignação da Gerluce em relação ao Jorginho Ninja, onde ela disse que ele não só causou o caos na vida dela e da dona Lígia quando ela estava grávida da Joelle, como também fez tudo o que fez de ruim para elas duas naquela época, como também esteve ausente durante toda a infância e parte da adolescência da Joelle. Joelle que agora está com 15 anos, ainda está vivendo a adolescência. Então a Gerluce disse assim, é muito fácil, né, ele chegar agora se intitulando pai, querendo ter ali, colher os louros da vitória, já que a filha já está criada. Bem, isso é controverso, mas eu entendo, tá? Quero saber a sua opinião, mas eu entendo como legítima essa indignação da Gerluce. Foi uma mulher que foi assediada pelo ex-companheiro, foi ali meio que, entre aspas, torturada, talvez sem entre aspas, tá? Foi torturada pelo Jorginho Ninja, era impedida de ver a mãe, vivia enclausurada na casa dele, uma coisa obsessiva da parte do Jorginho Ninja. Então ela tem sim, depois ele botar todos os bandidos que trabalhavam com ele lá no tráfico da chacrinha atrás dela, quando ela conseguiu fugir dele, né? Então, assim, acho que de fato é legítima a indignação da Gerluce e também o medo dessa aproximação do Jorginho Ninja com a filha dela, Joelle. Quando a Joelle resolveu sair da mesa, que viu que o clima pesou de fato, ela que estava tentando contar para a mãe sem deixar o clima pesar, ela resolveu sair da mesa, nem terminou o jantar. A Gerluce disse então para a mãe, para a dona Lígia, que o maior medo dela é que o Jorginho decepcionasse e fizesse a Joelle sofrer por isso, tá? Que ela alimentasse expectativas em relação ao pai e o Jorginho, mais uma vez, fizesse a filha sofrer por não corresponder às expectativas, por decepcionar a Joelle. Então, o medo da Gerluce, acima de tudo, é a decepção que a Joelle pode sofrer em relação ao próprio pai. Gerluce que não acha que o Jorginho Ninja esteja, de fato, ali reabilitado, digamos assim, que ele tenha, de fato, se recuperado, tenha ido para o lado do bem. Ela ainda está muito temerosa em relação, de fato, ao que ele quer dar andamento à vida dele, mas ele já disse que ele está condenado à morte aí por ter um tumor cerebral, tá, gente? Então, é isso que meio que tá rolando ali. Eu achei que a indignação da Gerluce foi legítima, ainda que muita gente ache que ela exagerou por não querer que a filha tivesse contato com o pai, tá? Bom, continuando, tá, gente? Também acho legítima a indignação da Zenilda ao ser tratada pelo Ferretti, assim como a Lorena, a filha dela, disse, tá? Como esposa troféu. Então a Zenilda realmente não aceitou, não é pelo fato da Arminda ter conseguido um lugar na empresa do Ferretti, porque a Arminda debochou da Zenilda, a Zenilda o tempo todo foi podada pelo Ferretti uma vida inteira, onde ela sabe que ela tem potencial e ficou ali como dona de casa, a mulher exemplar e, como a Lorena disse, a esposa troféu e sem ter as oportunidades de brilhar na sua carreira. Ela que tem consciência do seu próprio potencial, e a Arminda não perde oportunidade em momento nenhum de debochar do fato da Zenilda ser advogada, ter sido uma aluna brilhante e ter tirado o diploma de bacharel em Direito, ter passado na OAB e ter ficado ali com uma vida de esposa troféu, como disse Lorena, filha dela, da Zenilda com Ferretti, né? Bom, ontem foi também ao ar, tá, gente, a captura do Paulinho lá na chacrinha pelo bando do Bagdá e pelo Bagdá. Foi levado lá para o que eles chamam de QG, né, quartel-general do Bagdá,
lá toca do Bagdá, e aí o Bagdá estava intimidando o Paulinho, querendo saber o que ele estava fazendo na área dele, que ele não quer polícia na área dele, o Paulinho tentando explicar para o Bagdá, mas o bando do Bagdá, os meninos ali incentivando o Bagdá a dar um fim no Paulinho, tá? Até que a Kellen viu a situação, foi chamar a Gerluce, e a Gerluce foi correndo até a casa do Bagdá. E aí o capítulo terminou com ela intercedendo, dizendo que ama o Paulinho, que é pro Bagdá não fazer mal ao Paulinho. Ela chegou na hora H, que o Bagdá tava dando uma coronhada, tá? Se eu não tô enganada, foi coronhada aquilo ali, que abriu, sangrou logo o rosto do Paulinho, a cabeça do Paulinho. Deu uma coronhada no Paulinho, ele que estava botando a pistola direto na cara do Paulinho, até que ele se irritou com o Paulinho e deu uma coronhada no Paulinho. E abriu lá o sangue, ficou jorrando, e a Gerluce chegou na hora H. E a gente já sabe também que vai ser justamente o Jorginho Ninja, que vai ser ali chamado pela Kellen para ajudar, que vai interceder em favor do Paulinho, pedindo para o Bagdá autorizar, como um favor pessoal a ele, Jorginho Ninja, a ida do Paulinho até a chacrinha, porque ele tem um relacionamento de fato amoroso com a Gerluce. Então, o Jorginho Ninja aí tentando se redimir com a filha Joelle e também com a ex-Gerluce. A gente já tinha comentado isso. O que você tá achando desse novo Jorginho Ninja, essa nova versão de Jorginho Ninja? Você acha que é pra valer? Você acha que de fato é de coração? Ele parece realmente genuinamente arrependido, tá? Ele pede muito ali para poder ter tempo de se redimir, tanto com a Gerluce como com a filha Joelle e até com a dona Lígia também, né? Gente, agora, né, que falamos aqui sobre o que vai rolar, o que já rolou, o que vem pela frente, faltou dizer sobre a história do Zé Maria, porque eu falei para vocês, né, que o José Maria, que é o filho da Xênica, que atende no posto de saúde da Chacrinha, vai ter uma situação ali que vai ser descoberta em relação dele, em relação à Fundação Ferretti, e que o Macedo vai sugerir ao Ferretti, é para dar um fim nele, é para fazer como a gente sempre faz, e o Ferretti vai dizer assim, não, segura as pontas aí que a gente vai agir de outro jeito dessa vez. O que vai acontecer? O José Maria vai começar ele já está muito desconfiado que os pacientes dele tomam as medicações do posto da Fundação Ferretti e não melhoram, ninguém melhora. Isso para ele tá soando muito estranho. Ele já perguntou até o próprio caso da dona Lígia, que ele falou, poxa, mas a senhora tá tomando esse medicamento certinho? Não era para ter as crises que a senhora tem. E não é só a dona Lígia, outros pacientes do José Maria, que são atendidos no posto de Chacrinha, também estão tendo o mesmo tipo de situação. E ele vai então, gente, desconfiar da qualidade dos medicamentos, vai fazer exatamente como a Viviane fez, né? Vai submeter a uma análise e vai descobrir que a composição química é inexistente, que os comprimidos fornecidos, esses comprimidos de alto custo e até os de baixo custo, acho que são todos, são fornecidos somente com farinha. Não existe o composto químico, os compostos químicos necessários para fazer ação no organismo das pessoas. Por isso que as pessoas não melhoram e morrem, muitas morrem, como foi o caso do pai do Júnior, da mulher do Misael. E aí, gente, o que acontece? Ele vai chegar, vai comentar com a Xênica, que ele ficou ciente disso, ele vai falar, pô, os medicamentos não fazem efeito porque não tem o composto químico necessário. E aí o Macedo vai ouvir a conversa do José Maria com a mãe dele, com a Xênica, que é secretária do Ferretti. E é por isso que ele vai falar pro Ferretti o que tá rolando e vai perguntar se é para dar um fim no Zé Maria, se é para dar um jeito no Zé Maria, que o jeito a gente já sabe que é matar. Só que o Ferretti vai agir de outro jeito, gente, e vai arrumar uma forma de colocar na cadeia o filho da Xênica, o doutor José Maria, tá? E a Xênica vai ficar mais apavorada ainda, não só por saber que existe essa falsificação dos medicamentos e que o filho descobriu e está indo preso, como também pelo fato de que o habeas corpus que vai ser pedido em favor do José Maria vai ser negado, ele vai permanecer na prisão, sabe-se lá por quanto tempo. Então, gente, o Ferretti tramando mais uma vez, tá? E vai despertar a ira dos moradores da Chacrinha. Por quê? Porque a Viviane também, o pessoal vai sair em defesa do Zé Maria contra o Ferretti. Pode ser a partir daí a derrocada dele, lembrando que o Rogério tá voltando com a faca nos dentes para se vingar também do Ferretti e da esposa Arminda, né? Vamos ver o que vai rolar. A novela que tá prometendo e tá prometendo muito e tá entregando também, né, pessoal? O que vocês estão achando da novela Três Graças? Quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente comentou aqui. E agora, rapidinho, para não deixar os fãs de reality show aí, ai, tô carente, quero saber as novidades. Nós vamos te contar agora as novidades sobre o BBB 26, que estreia no dia 12 de janeiro, mas antes disso, já vai estar aí
vão constar 5 casas de vidro, tá? Em cada cidade de todas as regiões do Brasil, de norte a sul, né? Então vai ter casa de vidro, gente, em São Caetano do Sul, em São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Salvador, Bahia, Manaus, Amazonas e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essas são as cidades que receberão casas de vidro, tá? E o que vai acontecer? Dentro dessas casas de vidro vão ser colocados 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, e o público vai poder votar. Público de todas as regiões vão poder votar em todas as casas de vidro, no homem e na mulher que eles querem que entrem na casa do BBB 26 no dia da estreia, tá? Então, o BBB 26 vai começar antes da estreia oficial, que é dia 12 de janeiro, já vai começar com a escolha dos participantes que formam os pipocas dessa edição. Então, vai sair um homem e uma mulher de cada casa de vidro que vai estar em uma dessas cidades que eu te falei aqui agora. Então, prepare-se para votar e votar muito nos seus preferidos, tá? Porque você vai poder votar não só nos da sua região, mas nos das outras regiões também. Outra coisa que teve também de novidade, gente, é que os ex-BBBs 25, a Aline Patriarca e o Vinícius, que chegaram até a ser favoritos em alguns momentos do game esse ano, né, na edição desse ano, de 2025, eles foram aproveitados aí pela Globo e vão apresentar o MesaCast BBB ao lado do Ed Gama e da Foquinha, tá? Então, a Foquinha que tá entrando também no time esse ano, quer dizer, ano que vem, né, 2026, na edição de 2026, ela vai apresentar junto com o Ed Gama, Aline Patriarca e Vinícius, vão estar ali no time do MesaCast BBB. Outra coisa que muita gente cogitou, né? Muita gente querendo ver aí como ex-BBBs icônicos, já que a gente sabe que além de pipocas, camarotes, vão ter veteranos também, e aí serão ex-BBBs, muita gente dizendo que queria ver o Gil do Vigor lá no BBB 26, né? Só que, gente, parece que o Gil do Vigor vai ficar junto com a Ceci Ribeiro apresentando o bate-papo BBB, que é aquele bate-papo ali com o eliminado, né? Aquele momento meio que de descompressão. Seria similar à cabine de descompressão lá da Record, né? Vamos ver o que vai rolar, quem volta como veterano. Nós já listamos aqui vários nomes que vêm sendo cogitados, inclusive Fernanda Band e Ana Paula Renault, que tiveram ali meio que um mal-estar em programas de televisão, tá? Ao serem interpeladas sobre o que achavam disso ou daquilo, elas discordaram e, obviamente, que tanto a Fernanda Band como a Ana Paula Renault tem aquele gênio, gente, pavio curto. Vamos ver se as duas entram. Tem sido cogitada tanto a entrada da Ana Paula Renault como da Fernanda Band, e se concretizar, gente, vai dar o que falar, vai render babado, tá? Outra coisa também que o pessoal tá dizendo, perguntaram pro Tadeu Schmidt se ia ter aqueles casais que dá gosto de chipar aqui fora, tá? No grupo Camarote. Tadeu Schmidt disse que sim, mais de um, inclusive, tá? Gente, eu ouvi dizer que iria entrar o Guilherme, que foi da mesma edição do BBB da Boca Rosa, e que a Boca Rosa iria entrar também nessa edição do BBB 26. Então, o Gui e a Boca Rosa estariam juntos nessa edição do BBB 26. Lembrando que na edição deles rolou um climaço, muito mais da parte do Guilherme do que da Boca Rosa, mas ela dava ali meio que as entradas para ele. Rolou um climazinho sim, tá? E parece que esse BBB 26 tem muita gente dizendo que os dois estarão juntos na edição. Se estiverem, eu acho que há um caminho para fazer um casal. Será? Você tá torcendo para chipar esse casal? Me diz aqui que eu quero saber nos comentários. Outra coisa, só pra gente finalizar, tá, gente? É sobre a questão de que o pessoal tá falando sobre a médica. Quem foi ali? Teve no Central Reality, teve uma enquete para ver o top 10 dos melhores campeões das edições de BBB anteriores e os 10 piores campeões das edições anteriores. Gente, apareceu aqui, vou comentar rapidamente, o top 3 dos 3 piores vencedores do BBB. E adivinhem quem foi? A terceira pior campeã, que o pessoal achou que não tinha nada a ver para ter ganho, foi aquela médica Amanda, porque a Amanda na edição dela só dormia. Ganhou o BBB dormindo, né? Então o pessoal muito indignado por ela ter levado o prêmio.
A segunda pior campeã, gente, que o pessoal achou que não merecia ganhar de jeito nenhum, foi a Renata. A Renata que foi do BBB 25, BBB desse ano. Renata Saldanha foi considerada a segunda pior campeã da história do BBB. E, obviamente, em primeiro lugar, ficou nada mais nada menos que a Paula, que tinha falas ali muito problemáticas em relação à comunidade negra, tinha assim falas bem problemáticas, tá? O pessoal achava meio que falas racistas, homofóbicas. A Paula, inclusive o Central Reality fez até ali meio que um combo das falas da Paula e deixou bastante falando de cabelos das mulheres negras. Gente, foi bem problemático que a Paula conseguiu vencer o BBB que ela participou, tá? Onde a Ariane foi expulsa, que era a melhor amiga dela, foi expulsa lá porque ela estava numa bebedeira, empurrou a Paula e a Paula se deu bem. Quem ia vencer até era a Ariane, que também, por estar junto com a Paula, tinha às vezes ali atitudes bastante e falas problemáticas, porque concordava com o que a amiga falava, né? Pois bem, gente, então esse foi o top 3 das piores campeãs do BBB, tá? Dizendo aí, falando de homens e mulheres e tal. E aí vale a reflexão para o próximo, para o BBB 26, para a gente não deixar que pessoas que não tem nada a ver sejam campeões da edição. Aliás, se você comparar a questão de quem venceu já os BBBs anteriores, inclusive desse ano, e quem já venceu as fazendas anteriores, você vê que o pessoal que já venceu a Fazenda, o público até hoje acha que fez muito mais jus a vencer o programa, porque de fato existe essa característica, né? Como o voto lá na Fazenda é para quem você quer que fique em todas as roças, né, que seriam os paredões do BBB, acaba que as plantas têm mais chances de serem eliminadas, embora a edição desse ano contrariou todas as expectativas, né? A galera aí do Camargo conseguiu deixar as plantas para favorecer o Dudu, mas isso não é comum, tá? Então todos os ex-campeões, né, os campeões anteriores da Fazenda, têm muito maior aceitação até hoje do público do que alguns campeões do BBB que acabaram ali surfando na onda do pessoal que influencia as redes sociais, influencia a galera da internet e acaba levando todo mundo meio que no papo, e a galera vai lá e vota, faz uma pessoa que não merecia, que não teve tanto conteúdo, tanta consistência para ter sido campeão. E você concorda com a enquete do Central Reality? Concorda que essas 3 ex-BBBs realmente não mereciam não ter ganhado o prêmio? Comenta aqui que a gente quer saber a sua opinião. E lógico, não esquece de deixar o seu like. E se tiver hype, deixa o hype também nessa publicação. Se não tiver, não tem problema, tá? Deixa o like que já tá valendo. Bom, gente, a gente se vê. Não esquece de ficar ligadíssimo aqui. Se não tá inscrito, inscreva-se, tá? E ative as notificações e aproveitar para mandar um beijo e desejar um 2026 repleto de muita saúde, felicidade, prosperidade, tudo de bom para todos nós. Que Deus nos abençoe, abençoe as nossas famílias e conceda um ano maravilhoso para todos, tá, gente? Obrigada aí pela parceria, pela companhia, pelos likes, comentários nesse ano de 2025. Tamo junto. Um beijo e até mais. Feliz ano novo. Tchau.